Então, bom, vou começar aqui minha apresentação. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniele Barros, professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, e a gente está aqui com esse mini curso na Semana Micológica, mais especificamente no Simpósio Micológico do Semiárido, com esse título, né? Ferramentas lúdicas e digitais aplicadas à micologia. Então, esse mini curso é o resultado de uma reflexão de trabalho desenvolvidos ao longo dessa trajetória educacional. A minha expertise nem é tanto na área da micologia, e sim na área das práticas pedagógicas. E eu e Jorge, a gente tem feito essa parceria. Como ele é mais também, né, da área da micologia, e eu estou trabalhando com as práticas pedagógicas, a gente está desenvolvendo alguns trabalhos juntos, o que culminou nesse mini curso. A gente já fez algumas coisas parecidas em outros eventos, né? Então, a gente vai aqui compartilhar com vocês. Bem, para começar, né, a gente sempre parte de um referencial teórico. Esse referencial teórico poderiam ser diversos, como eu mesmo, por exemplo, sou da área de interface, da biologia, do ensino de ciências, e também posso estar bebendo na fonte para começar essa conversa, eu poderia estar falando sobre divulgação científica, alfabetização científica, práticas pedagógicas, a importância do ensino de ciências para a cidadania, para a formação cidadã, enfim, poderia trazer aí a educação popular em saúde, ou a educação em saúde. E hoje, para esse mini curso, eu trouxe como um dos referenciais a transição didática. Então, eu sou professora na universidade, eu imagino que aqui, né, pelo pouco que a gente conversou, viu que tem gente em diversos níveis, né, já graduou, tem gente que está fazendo a graduação, tem gente que está fazendo doutorado. Não importa, a nossa formação acadêmico-científica ela é contínua. Então, não interessa se a pessoa está no começo do curso, no final, se já está no mestrado, no doutorado, é sempre importante ter em mente que a educação científica ela se dá em qualquer momento, tanto nos espaços formais, não formais e até informais de ensino. E aí, né, intensificado pelo contexto pandêmico, a gente vê como é importante a educação científica, o ensino de ciências, a divulgação científica. E aí eu trago aqui, né, a questão da transposição didática, que é uma ideia que está alinhado com esses termos que eu estou falando aqui, que é a gente pegar a maneira de falar, né? A gente se apropriar de um saber sábio, que o Chevalá fala, que é o saber científico. Então, para dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente pode pegar que, a partir de estudos e pesquisas de ponta, né, publicadas em periódicos científicos, de que o uso de equipamento de proteção individual, mais especificamente, o uso de máscara N95, ela filtra em até 95% as partículas, um exemplo. Então, para que esse conhecimento científico ele seja produzido, os pesquisadores tiveram que fazer um tipo de experimento, ou experimentos, usando a lógica do método, ou dos métodos científicos, para constatar, para testar as hipóteses, se realmente, será que essa máscara, nessa configuração de tecido, com esse número de camadas, ela realmente dá conta de conter aerossóis e respingos? Vamos fazer um teste? Então, vamos usar uma máscara com tecido tal, outra com número de camadas. A partir de um estudo científico, né, constata-se e temos os resultados. Então, isso é o que a gente chama de saber sábio, é um conhecimento que ele, na lógica da comunicação científica, ela é divulgada através de TCCs, de dissertações, de teses, de artigos científicos, é a comunicação científica, né? E esse saber sábio, ele está lá. Para que esse saber sábio ele esteja presente no dia a dia do cotidiano da grande população, e mais especificamente falando da transposição didática da sala de aula, o professor, né, a professora tem que desenvolver maneiras de saber ensinar, né? Então, a partir disso, qual é a questão aí? O professor trabalhar em um objeto de ensino, ou seja, a partir do conhecimento científico, do que está pairando ali naquelas produções científicas, ele se apropriar desse conhecimento
e trazer para uma realidade em sala de aula. Inclusive, existe uma metodologia chamada Educar pela Pesquisa, não sei se vocês já ouviram falar, que é um dos expoentes é o Pedro Demo, que ele traz essa proposta de exercitar o aprender através da pesquisa, mas não é aquela pesquisa clássica, né? É aquela pesquisa de bancada, de um trabalho da graduação em diante, mas se apropriar dessa lógica da pesquisa, mais adaptada à realidade escolar. Então, a transposição didática, fazendo essa analogia, é como se o professor tivesse que pegar esse conhecimento científico, adequar para a realidade escolar, do saber escolar, e transformar isso em saber ensinado, ou seja, o saber escolar, de maneira que os nossos alunos que estão ali na sala de aula, eles tenham o conhecimento das transformações na ciência, tecnologia e sociedade, conhecimento sobre os avanços, é o que a CTS fala, né? Quando a gente fala de ciência, tecnologia e sociedade, que é uma educação engajada de uma maneira da participação e da cidadania, porque a gente só vai poder conseguir dar uma opinião. Será que eu sou a favor ou não sou a favor da célula-tronco? Né? Será que eu sou a favor disso ou daquilo? A partir de que eu tenha um conhecimento sobre esse aquilo e eu possa opinar. Então, a transposição didática é uma maneira em que o educador ele vai fazer essa espécie de tradução entre o que é divulgado no meio científico para a realidade escolar, para que ela seja aprendida. E aí existem especificidades que não dá para abordar em sua totalidade. Na micologia isso é perfeito, porque quando a gente pega, por exemplo, a questão da micofobia, que é quando existe um pensamento que é recorrente, de que aquela ideia de que fungos são do mal, né? De que, nossa, fungo, né? Deu mofo e tal. O mofo, às vezes a pessoa nem pensa muito, mas quando bota a questão do nome fungo, já dá aquela coisa, né? Nossa, é fungo. E quantas vezes a pessoa já não pegou um pão, né, com bolô e tirou o bolô e comeu? Mas se você dizer que ali é um fungo, talvez a pessoa entre num pânico, né, e ela tenha uma dimensão mais assustadora em relação ao termo. Não pensa que os fungos eles são fundamentais, né, indispensáveis para a vida humana, para a vida na Terra, a vida como um todo, né, como é importante ele estar presente nos ecossistemas, né, fazem todo um trabalho ecológico que é indispensável a todos nós. A questão do uso também, da apropriação da micologia, dos fungos, né, na biotecnologia, na ciência, na medicina, na alimentação. Mas o que prevalece, né? Se você fizer, e tem pesquisas sobre essa percepção, é aquela sensação de que o fungo é do mal. Então, a questão da transposição didática é importante nesse sentido, né? Seja em qualquer área do conhecimento, para que a gente consiga desmistificar muitos assuntos. Inclusive, voltando de novo ao contexto pandêmico, como é importante conhecer para preservar, conhecer para tomar decisões embasadas, não com base em notícias falsas, não com base em informações sem nenhuma credibilidade, saber separar o que é verdadeiro e falso, por exemplo, requer, né, habilidades que não são só da nossa área da biologia, mas de leitura, de interpretação, de linguagem como um todo. Então, no contexto do ensino de ciências, tem um autor que é bem importante, o Pietro Colla, ele fala, né, que é importante nós, enquanto educadores, estejamos ou não no ensino formal. Eu vi aqui que teve uma colega que falou que trabalha no laboratório. Então, a gente sempre está fazendo um trabalho ou de extensão, de trazer os alunos da escola, né, para dentro do laboratório, ou o laboratório fazer exposições científicas em diversos espaços. Então, até quando a gente conversa com pessoas da nossa família, a gente está falando de ciência de várias maneiras, né, mesmo que seja uma conversa informal. Então, é importante que a gente tenha essa dimensão, não só como profissional, mas também cidadã, de trazer, de disseminar, de falar, né, do que a gente sabe, o que a gente tem aprendido ao longo da nossa vida, né, acadêmica e de estudo. E aí o Pietro Colla fala que é importante a gente
interferir, né, agir na nossa realidade, modernizando o saber escolar, porque a gente sabe que quando a gente pega alguns livros didáticos, eles estão defasados, ensinando, sei lá, uma física ultrapassada ou uma biologia que não tem um embasamento na história da ciência, né? Não tem uma conexão com aspectos locais, apenas com o global, usando como referenciais aquela ideia eurocêntrica, sempre repetindo os estereótipos e tal. Então, é preciso a gente rever, né? Se o que a gente está trabalhando não está defasado, se está conectado com aspectos culturais, sociais do nosso tempo. E sempre de uma maneira crítica. Ele também fala a questão de a gente buscar atualizar o saber a ensinar, e eu acho que esse minicurso também é uma tentativa nesse sentido, de buscar a inovação das estratégias didáticas, e lembrando que eu vou estar falando daqui a pouco, que essa inovação, ela requer um mergulho nessas estratégias. Então, não adianta eu falar, por exemplo, história em quadrinhos, eu vou inovar meu ensino, se eu realmente não tenho uma familiaridade com as histórias em quadrinhos. Se eu penso as histórias em quadrinhos de uma maneira instrumentalizadora, que eu vou pegar a história em quadrinhos, vou botar na minha aula de uma maneira passiva e acho que meu aluno vai amar. Eu, por exemplo, já dei aulas com a proposta de história em quadrinhos e logo quando eu comecei, teve aluno que falou que não gostava de história em quadrinhos. E aí, quando você vai pegar os artigos científicos sobre o uso de história em quadrinhos na educação, o que você vê na maioria dos trabalhos, e eu já fiz um trabalho analisando isso, é que os autores falam que os alunos gostam de história em quadrinhos como se fosse unanimidade, mas não é. E, além disso, o desafio do professor, que às vezes ele vai trabalhar uma linguagem, mas ele não conhece essa linguagem ou ele nem gosta dela. Então, quer parecer ser mais, vamos dizer assim, inovador, quer parecer ser mais moderninho e tal, mas ele não gosta. Então, o que é interessante é assim, a gente hoje vai mostrar um leque de ideias que, obviamente, não vamos tentar, né, esgotar o tema, além de não ser nosso objetivo, seria chato. A gente vai abordar mais o que a gente já trabalhou, né, para vender nosso peixe e fisgar vocês. E aí, com base nesse leque, você vê, nossa, eu acho interessante esse aqui. Esse outro aqui, não, sabe? E fazer uma peneira para ver o que vocês se identificam e dar uma mergulhada naquele ou naqueles que vocês gostarem mais. Pelo menos é assim que eu trabalho. Além disso, né, como ele fala, o Pietracolo fala, é importante articular o saber antigo com o novo, sempre mostrando que a ciência ela é um processo de construção feita por seres humanos, não é neutra, está sendo, né, sempre influenciada por fatores históricos, culturais, étnicos, políticos e como, né? E é importante trazer isso. Ele também fala a questão de transformar o saber em exercício e problemas. Então, quando a gente traz essas propostas lúdicas, é sempre de uma maneira ativa. Então, quando eu falo de trabalhar quadrinhos, fanzine, que eu vou falar daqui a pouco, é sempre o aluno criando, não a gente só levando para esse aluno, vai fazer a leitura disso e a partir disso discutir, não. Eles vão criar. Então, é importante investigar e fazer, ou seja, botar a mão na massa. E assim é possível tornar um conhecimento mais compreensível no sentido de que o aluno não só ele vai fazer, ele vai pensar, ele vai se envolver para ele produzir esse conhecimento, para refletir, para correlacionar aquele assunto com o entorno, com a vida dele real, e aí pode-se, né, espera-se que haja um aprendizado significativo. Por que essa conversa toda antes de irmos finalmente, né, gente? Porque toda ação prática pedagógica, ela, quando ela é apresentada, ela tem que vir junto, né, com um posicionamento epistemológico, um posicionamento conceitual. Porque quando a gente vai trabalhar com história em quadrinhos, fanzines, jogos, que é o que eu vou falar aqui um pouquinho, sem trazer essa proposta de filosofia da educação até, né? Eu sou bem freiriana, eu estava falando aqui mais cedo, antes de começar a gravar, que é a coisa de estar com as pessoas, né,
conhecer minimamente, para começo de conversa, por assim dizer, quem são essas pessoas, de onde elas são, por que elas estão ali, quais são, né, suas buscas, e é a coisa do diálogo, né? Então, a proposta é ser essa. E, além disso, como eu falei, a questão de ser uma proposta com autonomia, no sentido de que as pessoas envolvidas, elas que vão elaborar, elas que vão buscar, elas que vão, né, propor os temas e tal, indo um pouco contra aquela ideia que já foi muito prevalente de trazer algo pronto, né? De trazer a proposta. Então, quando eu comecei lá atrás, quando eu trabalhava, eu já gostava de quadrinho, né? Queria trabalhar com quadrinhos na época, com o ensino de ciências, abordando sobre a tuberculose, por exemplo, e eu elaborei uma história em quadrinhos para aplicar na escola. E eu me lembro que um dos professores que eu convidei para ser da banca, que é o Dilcênio Rangel, que nos deixou esse ano, ele falou que eu fiz a história em quadrinhos, fiz o roteiro, tudo, contratei uma pessoa para desenhar, para ficar com áreas de profissional, né, e tal, porque eu desenho, mas eu achava que não ia dar conta, e fiz um folder bem simples, sabe, que eu nem achei tão bonito, com dicas ensinando a como os alunos poderiam criar as histórias em quadrinhos dele. E aí o Dilcínio falou para mim, fez um longo e-mail dando retorno sobre o trabalho, né, destacando pontos fortes, fracos, e uma das coisas que me chamou a atenção é que ele falou assim, que achava que uma das maiores contribuições do meu trabalho não era história em quadrinhos. Aí a história em quadrinhos, que para mim era o grande produto do trabalho, ele achava que a maior contribuição era o folder. E ele falou que um dia eu ainda ia saber por que ele estava falando aquilo. Ele não falou. Ele deu uma de mestre dos magos. Ele jogou e depois não falou, sabe? E aí, realmente, eu fiquei um tempão sem saber, e só com o passar dos anos, a partir do momento que eu comecei a fazer os meus quadrinhos, superando os meus medos, superando a vergonha, a autoestima baixa, né, de pensar que o meu desenho não era o bom o suficiente e tal, e comecei a dar oficinas de quadrinho, de fanzine, que eu fui entender qual era a mensagem dele. Ele quis dizer que, embora a gente faça um trabalho, né, um produto educacional, e trabalhe em sala de aula, ele seja legal, o melhor ainda é o próprio aluno criar, porque no processo criativo é um processo também educativo, e muito mais, né? Um processo social, de pesquisa, investigação, de perguntas, de criação, de criatividade, enfim. E quando a ficha caiu, né, eu falei, nossa, ele tem razão, e eu concordo com ele. Então, compartilhando aqui rapidinho essa história, né? E aí, esse minicurso eu trago como estratégias lúdicas 3, que são fanzine, jogos e história em quadrinhos, e depois, no finalzinho, eu vou mostrar algumas ideias de ferramentas digitais, citando alguns aplicativos e sites que eu ou meus alunos já utilizaram, porque quando a gente vai na internet, que a gente bota lá aplicativo educação, vai vir um mundo, né, de indicações. E essas indicações são indicações que a gente testou. Então, tem esse diferencial, porque pelo menos a gente lidou com eles, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. E outra coisa que eu queria dizer, né, que agora eu vou mostrar os exemplos, eu tenho mais afinidade de trabalhar com a mídia impressa, física, né? Então, a questão do digital, a gente se aventurou mais com o contexto pandêmico. Antes disso, era mais a questão mesmo física. Então, eu gosto de dizer logo, né, me posicionar, porque eu gosto mais do impresso. Mas eu acho que as duas são válidas e a gente vai apresentar essas possibilidades. Então, primeiro eu vou falar do zine, né? Do fanzine. Então, fanzine, o termo, né? Ele é uma conexão de dois pedaços de palavra. O fan vem da palavra fanatic, de fã em alguma coisa, e o zine vem do sufixo de magazine, que é revista. Então, é revista do fã. Alguém que é fã em alguma coisa, em um tema. Então, existe fanzine de rock, fanzine de culinária, fanzine de poesia, de literatura. Então, é alguém que é fã de alguma coisa e vai fazer uma revista sobre aquilo. É uma revista, né, autoral, a pessoa que está criando. A origem do fanzine ela é difusa, existe uma discussão teórica aí, mas para a gente não vale muito a pena entrar nisso agora.
E aí eu já vou mostrando para vocês o seguinte, o fanzine, ele não tem dono. Ele é uma manifestação cultural, uma manifestação de linguagem, e que, como eu sou fanzineira, eu trouxe para a minha prática educativa. Eu só não, né? Muita gente, e eu vou estar falando aqui de um pessoal que está bem antes de mim, outros que estão contemporâneos comigo, né? Que está trabalhando fanzine não só na educação e também nas ciências, né? Na ciência da natureza. Então, aqui tem alguns exemplos do projeto Fanzine. Tem fanzine feito na Universidade Federal da Bahia, nas nossas oficinas, tem fanzine criado na UNEB, tem o Gibilzine, que é um projeto da Universidade Federal de São Carlos, que já existe há anos. Só essa capa que tem aqui é o número 16, e, se eu não me engano, é por ano. Então, eles estão aí há muitos anos, trabalha com a divulgação científica na área da biologia. Tem o projeto do Homem Leoa, que são fanzines de ciência também, pelo pessoal da Unirio. E existem outros fanzines de iniciativas diversas, né? Tem o coletivo Caminho Natural, que é um coletivo de mulheres. Tem os alunos que a gente já trabalhou, né? A gente chama de fanzines etnobotânicos, que a gente criou nas disciplinas de etnobotânica. Que mais? Então, vamos lá, né? Continuar falando um pouco do entendimento do que é fanzine. Então, o fanzine, ele é uma revista, uma publicação independente, feita de forma amadora, artesanal, e ela pode ser impressa de diversas maneiras, quando impressas, né? Usando mimeógrafo, impressora, xilogravura, etc. O autor, ele é o responsável por todo o processo. Então, eu estou aqui com o meu fanzine, um dos meus fanzines poéticos, né? Então, eu que criei o desenho da capa, eu que imaginei a diagramação do meu zine. Então, é um zine que parece uma janela se abrindo. E aí a leitura dele, eu que coloquei que a leitura vai ser feita dessa forma, para a pessoa chegar no centro do zine. E ainda tem uns lacres para ser rompidos aqui, que agora eu não vou conseguir mostrar, porque ele já está rompido. Mas, enfim, é uma proposta que eu pensei e eu criei o meu zine. Eu tenho aqui uma caixa cheia de zine, mas eu não vou mostrar agora, não. Vou continuar aqui para já passar a palavra para o Jorge daqui a pouco. Então, o processo de concepção do zine, desde pensar qual o texto que vai nele, qual desenho ou fotos que vai estar aqui, se eu vou entrevistar alguma pessoa, né? Todo o conteúdo de um fanzine é a gente que vai fazer o zine que vai se responsabilizar. É da natureza do zine não ter meta lucrativa. Então, você pode até cobrar pelo zine, mas não no sentido de querer tirar proveito, e sim para cobrir o custo, né, um valor simbólico. Isso é da tradição do zine. E uma das principais características é a liberdade de expressão, o que chama atenção, porque na área da educação nem sempre a gente consegue, né? Mas é importante demarcar isso, né? Que é da natureza do fanzine, a liberdade de expressão, obviamente, respeitando direitos humanos e tal, que não é uma mídia, pelo contrário, ela é antifascista, ela é anti-hegemônica, como eu vou falar no próximo slide. O zine, como eu disse, ele pode ser impresso ou digital. Naquele primeiro slide que eu falei do zine, não se sabe a origem do zine, porque ele nasceu de uma maneira difusa, então também não é muito interessante ficar procurando, né, demarcar isso. Isso é coisa bem da academia, né? Mas é importante destacar que ele se popularizou no período do movimento punk, por volta dos anos 1970, enquanto uma mídia alternativa, ou seja, ela veiculava informações fora do circuito hegemônico e tradicional das revistas e das publicações. Então, olha o poder do fanzine como uma mídia marginal, ou seja, que vem das margens, né, no sentido de contestação de uma lógica vigente, né, contestação de fascismo, de racismo, como vocês podem ver aqui em algumas imagens. Então, outra coisa interessante é que o zine também se popularizou a partir da evolução das tecnologias. Então, uma vez que surgiu o mimeógrafo, fotografia, máquina de escrever, impressora, não necessariamente nessa ordem, o zine ele foi ganhando esse caráter de reprodutibilidade. E uma coisa legal é que que eu vivi isso, né? Eu não sei a idade de vocês,
que antigamente, quando você queria assistir alguma coisa, você tinha que recorrer às grandes emissoras de televisão. Hoje em dia, a gente tem aqui o YouTube, a gente tem várias estratégias, né, de canais para a gente criar o nosso próprio canal. Antigamente não tinha isso, você ficava à mercê de uma pauta, de uma linha editorial, ou de revista ou de canal de televisão. E hoje a gente consegue ter uma diversidade maior disso. Eu não estou dizendo que a comunicação no Brasil seja democrática, mas é importante dizer que isso foi importante, né? No sentido de democratizar mais. E, na mesma medida, os zines trazem isso nele, né? Enquanto eu só podia ter uma revista vendida numa banca e ter ali aquelas ideias daquele editor, agora, com o meu fanzine, eu tenho a minha própria revista em que eu vou estar, de alguma maneira, concorrendo, dadas limitadas proporções, com o meu pensamento junto a essa lógica social, né, com a minha voz ecoando também na disputa desses sentidos. Então, além disso, quando a gente pensava, nossa, eu quero ser escritora, você pensava, pelo menos na minha época, né, uma pessoa publicar um livro, meu Deus, era uma coisa de outro mundo. Hoje em dia, a gente consegue não só ter mais acesso ao editorial para publicar o nosso livro, nosso pensamento, como o fanzine, né, também oportuniza essa linha tênue entre ser escritor e ser leitor, ela já fica diluída. Essa linha entre ser artista e fruidor da obra, também eu posso ser artista. Esse poder ser sempre existiu, mas o fanzine ele potencializa essa dinâmica para que a pessoa tenha uma posição de ser criadora, né? Dessa autoralidade ficar mais materializada. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de fanzines, né, que foram criados. Alguns foram criados nas oficinas desenvolvidas no contexto da universidade, outros são de zines que eu recebi ou que eu pesquisei para poder mostrar para vocês. Então, aqui são imagens de fanzines etnobotânicos, ou seja, fanzines que falam, né, da relação do ser humano com as plantas, das suas propriedades medicinais, curativas, de alimentação, de ornamentação, artesanato. Aí está mostrando aqui algumas imagens. No contexto pandêmico, eu tive resistência, né, de dar oficina remota, mas dei oficina remota e foi massa. Então, teve essa formação com educadores e orientadores indígenas em um programa do governo da Bahia, em que eu fui convidada porque eles quiseram, né? E aí eu falei sobre os zines, né, de algumas etapas que a gente pode seguir para criar o zine. E no tempo da oficina não rolou de fazer a oficina, de fazer os zines, porque a oficina foi para discutir, né, sobre o que era zine, tirar as dúvidas, e eles ficaram de me mandar depois a produção. E eles que escolheram o tema, né? Então, eles mandaram para mim essas fotos que estão aqui na tela da produção que eles fizeram. Alguns fizeram em casa, outros fizeram na escola, outros fizeram em grupo, enfim. E aí o tema escolhido foi Medicina Natural com Erva e Raízes em Tempo de Pandemia, Coronavírus na Aldeia. Então, foi essa questão de como usar as ervas para o cuidado em tempo de pandemia. Ervas medicinais e Covid. Esse zininho que está no canto aqui da tela, que eu estou com a pinça na mão, é um microzine etnobotânico que eu fiz. E esses aqui do lado de cá são outros exemplos de fanzines, né, da oficina. Então, dá certo também trabalhar com essas estratégias didáticas à distância, porque mesmo com as restrições da pandemia voltando a se flexibilizar, a gente pode continuar pensando em estratégias híbridas, com algumas atividades remotas, à distância. Então, o fanzine ele é possível ser feito também à distância, né? Então, fica aí a dica para vocês. Outra coisa que eu queria falar são os tamanhos. O primeiro zine que está maiorzão, ele tem o tamanho de uma folha A4. Eu podia até ter deixado ele aqui separado para mostrar que geralmente eu mostro, mas acabou que eu não. Eu me confiei nas imagens. Ele tem o formato A4, esse aqui é o formato A5, que é a metade desse A4, e assim sucessivamente. O A6 é a metade do A5, o A8, e tem o microzine. E tem outros, tem até nanozine. Então, o que é legal do zine, no caso, eu estou falando aqui do impresso, né? É que você pode inovar desde o tamanho do papel, a questão das cores. Tem gente que usa pigmentos naturais retirados de planta, da terra, para você pintar a capa do seu zine, por exemplo.
Você pode fazer zine com papel reciclável, que você mesmo recicla com seus alunos. E pode fazer um zine pequeno. Enfim, você pode customizar o papel, usar tecido. Para quem gosta de trabalhar com coisa manual, é maravilhoso, é uma terapia, eu diria, né? Então, aqui tem algumas imagens de formatos diferentes. Esse zine sombra e luz que está aqui na imagem é esse zine que eu falei, né? Que está na minha mão. Que ele remete a você abrir uma janela, que é um mergulho interior. Mergulhar no zine, né? E aí tem esse selo aqui, que à medida que você vai rompendo o selo, você vai entrando na leitura do zine. Tem aquele zine ali, Artezine Nouveau, que a capa dele é vazada. Então, quando você abre a capa, ela tem um buraco. Então, você pode... Aquele outro sibilante tem uns tecidos brilhantes que eu coloquei na moldura. E eu costurei à mão também. Ao invés de usar o grampo, eu costurei. Então, é uma coisa assim que você pode trabalhar. Teve alunos que fizeram um fanzine etnobotânico que pegou o alecrim e colocou dentro do zine. Quando a pessoa abria, vinha aquele cheiro de alecrim. E aí vai pensando em coisa da micologia, né, gente? Porque eu estou dando exemplo sem me pegar com a questão da micologia nesse momento. Aqui o cubo, né? Que é pegar a proposta do formato do cubo para poder, cada face, trazer uma informação, né? Uma ideia, que pode ser na área científica. Aqui foi uma oficina de microzine que foi feita na UNEB, que também não foi temática, foi num evento de biologia, mas eu deixei livre o tema para as alunas fazerem o que quiserem, porque a ideia ali era a questão da prática pedagógica, do microzine na prática. Como a pessoa vai se apropriar, eu deixo aqui, né? A mesma coisa eu digo para vocês. Poderia ser um microzine sobre micologia. O bom do microzine é que gasta pouco papel, né? Fica bem econômico, mas dá um trabalhinho de fazer, mas é um trabalho gostoso. Outra proposta são os cartozines. Então, o cartozine é uma mistura de livro cartoneiro com fanzine, que aí a gente chama de fanzine cartoneiro. Ele bebe a tradição do livro cartoneiro, que é um movimento que surgiu na Argentina por volta dos anos 2000, criado por 2 editores argentinos, que incorporou a ideia de reaproveitamento do papelão comprado diretamente na mão de catadores e catadoras, para valorizar esse trabalho, né, com o valor do papelão bem acima do que eles vendiam para cooperativas. Então, é um movimento que traz uma vertente socioambiental, né, de repensar o que é o lixo, né, o papelão se transformar como ele ser reconfigurado para ele virar capa de um livro. E, ao invés daquele papel ir para o lixo, ele ser um meio transformador de agente de pensamento crítico, de cultura, né? E esse projeto, que é o projeto Cartozine, a gente trabalha discutindo questões ambientais, né? E o fanzine, na sua materialidade, a capa dele é feita de papelão, um papelão que iria para o lixo, e a gente discute sobre o meio ambiente naquelas oficinas. Então, a gente já fez também, tem o potencial de fazer cartozine micológico. Aí tem algumas capas, né? Então, trabalha com tinta guache, com reaproveitamento diverso de materiais, de costura, garrafa PET, etc. E agora eu vou compartilhar com vocês sobre a outra possibilidade, né? De trabalhar com jogos. Então, o jogo é uma coisa assim que eu não sei a experiência de vocês, mas quando eu era mais nova, eu aprendia muito com jogos, né? Na área de ciências. E tem sido usado, é um nicho de conhecimento, a questão do jogo na educação e na área de ensino de ciências. A gente tem o projeto Jogoteca UFSB, que parte do seguinte princípio: a gente está num contexto de componente curricular, por exemplo, e é colocado, a gente se apropriou de uma metodologia chamada Arco de Magueirês, que é na área da problematização, que a gente pega a observação da realidade, que é um tema que o aluno vai escolher dentro daquela lógica do componente curricular, que, se a gente for pegar na micologia, seria perfeito. A gente poderia, por exemplo, separar os temas: micologia médica, micologia agricultura, micologia... Jorge saberia dar exemplos melhores do que eu, mas, enfim, trabalhar, separar em temas, né? E aí você divide os grupos e cada grupo vai propor uma problematização de acordo com aquela temática que o grupo pegou. E, a partir daí, ele vai fazer a pesquisa, ou seja, levantar pontos-chave daquele assunto, teorizar sobre isso, ou seja, a partir das palavras-chave levantadas que foram retiradas do problema, eles vão
no Google Acadêmico, no Cielo, nas bases de dados, para buscar um embasamento teórico desse entendimento, né? E a hipótese de solução, nesse caso, já é dada, que seria a produção do jogo. Então, a proposta seria: vamos produzir um jogo que ajude a resolver o problema observado na realidade, ligado àquele tema, que no caso aqui eu estou dando exemplo agora de micologia. E a aplicação na realidade é a produção do jogo junto com o teste dele junto a algum grupo. Então, para ser mais materialista ainda no exemplo, então, por exemplo, se eu estou dando um componente de etnobotânica, aí um grupo falou: professora, o nosso grupo detectou o seguinte problema da realidade, de que a gente vive uma realidade de degradação ambiental, né? Aí eles apresentaram argumentos, né, da devastação da Mata Atlântica, por exemplo, e da perda gradual e até acelerada dos conhecimentos etnobotânicos, junto às comunidades tradicionais. E a proposta, então, os pontos-chave seriam etnobotânica, população indígena, população quilombola, jogos didáticos, enfim, porque a observação da realidade foi esse problema que eles levantaram. Qual é a teorização? Eles buscarem ler trabalhos que abordem sobre isso, sobre a perda da Mata Atlântica, sobre a perda de conhecimentos tradicionais, sobre as espécies, né, potenciais, que elas estão sendo extintas antes mesmo de serem catalogadas. Então, a teorização. No item hipótese de solução, os alunos, e eu estou dando um exemplo real, eles criaram um jogo que vinha da metodologia do imagem e ação, eles fizeram um jogo de tabuleiro com conhecimentos etnobotânicos, porque eles achavam que trabalhar a etnobotânica na educação básica, no contexto do ensino de ciências da natureza, poderia contribuir para minimizar esse problema da perda de conhecimentos tradicionais relacionados às plantas da nossa região. E aí, no jogo, tinha, né, um caderno com as espécies. Na jogabilidade, os alunos eram desafiados a responder questões, e na medida que iam jogando, iam aprendendo sobre aquele conhecimento tradicional. A aplicação da realidade, eles aplicaram um jogo, eles criaram uma ficha de avaliação, e aí as pessoas jogavam jogos e avaliavam com aspectos que achavam que podia melhorar, com aspectos relacionados à estética, à jogabilidade, etc. Então, é assim que a gente usa o jogo, usando o arco de Marguerês para aplicar na área de ensino. Então, não é eu, Daniela, enquanto professora, que crio um jogo para o meu aluno jogar. Cada grupo de alunos, no contexto que eu trabalho, eles que vão pensar o jogo, desde a questão do problema relacionado à realidade e aquele tema, a questão da elaboração, levando em consideração jogabilidade e outros aspectos que vão além do componente curricular em si, que eles têm que correr atrás, né? Então, teve jogo sobre evolução, sobre a realidade escolar. Esse jogo que eu falei o exemplo é o Que Planta é Essa?, que foi esse que eu dei o exemplo. Tem o jogo do branqueamento de corais. Aqui são alguns exemplos de ficha de avaliação dos jogos. Então, cada grupo, né, criou a sua ficha. Deixa eu ver mais. Aí, vamos lá. Teve jogo em vários formatos, tanto no digital, RPG, eles fizeram uma maquete, jogo de tabuleiro, jogo na jogabilidade do Twister, jogo de cartas, jogo da memória. Então, fica aí, gente. Ó, micologia, né? Tem uma potencialidade de maneiras de trabalhar. Para fechar o item jogo, vou deixar aqui um exemplo, né, que nós usamos, o professor Jorge, nosso filho Pedro, a gente fez um microgame, que a gente se apropriou do Google Formulário para criar um jogo que mescla tanto a proposta do quiz quanto do escape room. Você só consegue sair da sessão se você consegue superar o que é proposto naquele desafio. E aí, esse jogo, ele traz uma simulação. A gente, no auge da pandemia, com saudade de entrar no mato, a gente simula uma visita, uma ida a campo, né, na Mata Atlântica para coleta de macrofungos. E o desafio é você pensar tanto no pré-preparação de saída a campo, que envolve você separar os EPIs, os equipamentos que você tem que levar, tanto de produção individual quanto de coleta, mas como é o procedimento na mata e como é o procedimento na ida ao laboratório, até para mexer com a lâmina e fazer a identificação do macrofungo, né? Qual o filo do macrofungo.
a gente identifica. E aí, na sessão, depois eu vou botar no chat para vocês darem uma olhadinha e jogar o microgame, é essa simulação. Óbvio que não é um jogo de um aplicativo, a gente usou o que a gente sabia mexer, né? E aí ficou dentro que a gente já até apresentou trabalho com avaliação de mais de 200 pessoas, então o jogo, de maneira geral, ele foi bem... A jogabilidade foi satisfatória, né? E contribui de alguma maneira de abordar o tema. Então, é outra dica que eu deixo aqui para vocês, nós, né? Deixamos vocês. Ponto forte e ponto fraco dos jogos. Eu coloco aqui, nessa proposta, como eu apresento, que ele parte da realidade, mas existem pessoas que trabalham com jogos que não trazem esse ponto de partida da realidade. No nosso caso, como a nossa proposta é contextualizada, eu boto um ponto forte, né? Mas se não for, vai ser um ponto fraco. Outra questão é que a construção de conhecimento ela se dá através da pesquisa de conceitos, de terminologias, envolve a interdisciplinaridade. O aluno ele tem que dominar o assunto. Então, toda essa questão da pesquisa, da busca, né, da jogabilidade, é autonomia pura. Não é a gente, como professor, que vai proporcionar isso. É o aluno que tem que ter. A gente vai dizer o que a gente quer, vai orientar, mas é o aluno que tem que fazer, né? Tem a questão do trabalho em equipe, eu geralmente coloco para ser, no mínimo, dupla, ou em grupo. Então, isso é legal, porque tem a questão da socialização, da troca de ideias, né? O aluno ele tem que compreender lógicas de jogabilidade para criar o jogo, né? Enfim, outro ponto é a questão da cooperação, da competição, porque, assim, às vezes, na área dos jogos, tem algumas pessoas que falam assim, mas não pode ser competitivo. Eu acho que a competição faz parte, a competição e a cooperação. O que eu acho que não é legal é quando não tem um equilíbrio, né? Que é muito competição. Então, eu acho que a competição, em certa medida, ela vale a pena. A cooperação nem se fala. A questão de um ambiente escolar, ou, sobretudo, que eu tenho trabalhado essas propostas na graduação, a gente precisa, né, gente, de menos tensão. E a gente vê que a questão da saúde mental no ambiente acadêmico é um problema, né? Tanto para os alunos, para os professores, para todo mundo. Então, é uma proposta lúdica no sentido que dá sabe, eu vou dizer por mim e pelo o feedback que eu tive dos alunos, que é uma questão de dar uma leveza, né? De você ter um contato com o conhecimento de uma maneira mais assim. E não é uma coisa que eu vou falar lá para o final, que não é uma coisa solta. Para a gente que é professor fazer isso, a gente tem que ter um planejamento. Então, às vezes, o aluno, no começo, parece que é bagunça, mas não é, porque a gente tem que ter toda a etapa e tem que estar tudo dentro do tempo para que dê certo naquele período, porque a gente tem que, né, seguir os fluxos de tempo. E, por fim, a questão de ser eu uso como uma avaliação diferenciada, não só focada no produto, que é o jogo, mas no processo, que envolve o momento que eles pesquisam, a questão da construção de conhecimento de forma compartilhada, né? A coisa da empatia, um colega avaliando o jogo do outro, né? Dando dicas de como isso aqui podia ter sido melhor e tal, de exercer a oralidade, a socialização, porque no final os alunos apresentam esse jogo, né? E a divulgação científica. Então, esse trabalho que eu estou falando para vocês, com fanzine, com jogos, com quadrinho, com o que for, ele tem muito do tripé da universidade pública, que é o ensino, a pesquisa e extensão. Porque quando eu peço um trabalho do jogo, por exemplo, eu sempre peço, como dá muito trabalho, eu não peço para o aluno escrever um projeto nem um artigo, eu peço pelo menos um resumo expandido, relatando aquele trabalho. Então, por exemplo, o aluno vai fazer um resumo expandido sobre o jogo que ele fez, um jogo sobre pensamento evolutivo. Então, ele vai dizer lá o objetivo do jogo, o objetivo daquele trabalho. Ele vai dizer a metodologia, que no caso aqui a gente tem usado a metodologia do Arco de Magalhães para criar cada etapa do jogo. E os resultados, que é apresentar o jogo, propriamente dito, e a tabulação das avaliações feitas naquele primeiro testagem, né? Então, isso tem gerado apresentação em congresso, publicação de trabalho. Então, é o tripé. Porque quando você leva um jogo para uma exposição, para uma escola da sua cidade, você está fazendo extensão. O jogo, no contexto da sala de aula, é ensino. E o jogo, quando se transforma em uma comunicação científica, é pesquisa, né? Então, é isso. Aqui são jogos digitais que
no contexto da pandemia. Então, a gente tem um componente curricular na UFSB que usa a proposta do jogo como uma das maneiras do aluno desenvolver a prática pedagógica. Então, os grupos, eles fizeram usando o arco de Marguerês, como eu falei, só que no contexto pandêmico, inclusive apresentaram um trabalho no evento Jogolude, que é o encontro de jogos, ludicidade e inclusão no ensino. Então, eu vou mostrar daqui a pouco aqui algumas propostas. Como eu já estou falando há quase uma hora, eu vou dar uma adiantada aqui, eu não vou deixar de falar, mas eu não vou ficar detalhando tanto para não ficar muito cansativo para vocês, só eu falando, tá? E aqui eu vou falar também do quadrinho, né? Que como eu dei o exemplo, quando eu falei do que o Dilcênio Rangel me falou, da dica, né? Que é aquela coisa que eu peguei para mim, né? Ao invés de eu ficar pensando em eu fazer a história em quadrinhos de qualquer tema de ciência para o meu aluno, eles que vão fazer. Então, eu já dei várias oficinas de quadrinhos dos mais variados temas que vocês pensarem. E é isso, a gente tem as etapas, né, que eu tenho trabalhado, eu não sei se eu coloquei aqui nessa apresentação, acho que pode estar na próxima, que é um trabalho que envolve a pesquisa, a elaboração, a produção, né, da história em quadrinhos pelos alunos, eles apresentam para os colegas e a gente faz um fanzinão com as histórias criadas pelo grupo. Então, aqui, por exemplo, tem uma experiência realizada na UNEB com alunos da disciplina de Química, que a gente fez um fanzine. E, assim, às vezes na oficina, vocês que estão me assistindo aqui, eu espero que vocês se inspiram nesse minicurso para vocês darem a oficina de vocês. Essa é a pretensão, né? Então, às vezes, quando vocês vão dar uma oficina de fanzine ou de quadrinho, o pessoal fala assim, mas eu não sei desenhar, meu Deus do céu. Então, veja, existe possibilidade de você fazer HQ feita no computador, usando formas geométricas. Você pode fazer uma HQ autoral com a sua maneira própria de desenho, que pode ser um desenho desproporcional, um desenho seu, que não tenha que seguir né, cânones de desenho. Você pode fazer HQ tridimensional em formato de escultura e depois fotografar, né? Fazer tipo stop motion, contar uma historinha dessa maneira. Você pode usar arte e colagem com revista e se comunicar através disso. Você pode fazer fotonovela, que é uma linguagem maravilhosa, que era muito usada lá atrás, né? Que eram as pessoas, os atores faziam as poses, então tinha um roteiro. Então, você pode fazer uma fotonovela falando de uma história de cogumelo, né? De uma pessoa que vai a campo, encontra, e contar uma historinha. Uma coisa que eu falo é que quando a gente vai trabalhar com HQ, com fanzine na educação, para a gente tomar cuidado para não ser muito didático, no sentido, não que o didático tenha um sentido... Eu estou falando aqui no didatismo de uma forma pejorativa, né? Porque o didático é tudo de bom. Eu digo assim, quando você torna uma coisa chata, né? Então, às vezes, a pessoa vai falar de um tema e ela sabe aqueles materiais educativos que tem uma pessoa que fica te dando ordem, que fica dizendo que você tem que fazer isso, fica te ensinando? Eu falo para meus alunos assim, quando você fizer um HQ, você tem que pensar uma narrativa. Então, você está contando uma história e no meio dessa história vai aparecer os elementos. Então, se a gente fosse fazer aqui, né, um HQ sobre micologia, eu ia propor que vocês pensassem em uma história que, nessa história, fossem agregados os elementos que você da micologia, e não uma história educativa ensinando. Micologia é isso, entende? Então, ao longo de uma história que acontece na vida, que pode ser uma coisa totalmente fictícia, né, surreal, como pode ser uma coisa verossímil, e que você vai trazendo na história elementos da micologia, porque aí a pessoa lê história e fala, nossa, isso é uma história, né? E não uma coisa, isso é um negócio educacional chato. Entende a diferença? Então, você consegue pensar, aí entra a arte, né? Que você não vai pensar em pegar a história em quadrinho e o fanzine para cooptar para uma coisa que vai se tornar prescritiva e chata. Não. Você vai pensar artisticamente e aí você vai trazer elementos da ciência para o seu pensar artístico. É mais ou menos isso que eu quero trazer. Outra coisa legal é fazer oficina de meme, por exemplo. Vamos fazer uma oficina de meme? Aí eu tinha pegado uns memes aqui sobre fungos, né?
Para a gente trazer essa coisa, primeiro, para fazer uma oficina de memes, você pode pedir para os alunos fazerem um levantamento de memes que eles encontrem na internet, e depois eles criarem memes novos a partir dos temas que estão trabalhando. Então, meme, por exemplo, é uma coisa que está ligada à cultura pop, está ligada ao humor, né? Que a gente pode fazer depois até um fanzine com a reunião de todos os memes que foram criados, né? Naquele contexto. É isso aqui que eu acabei falando, né? Que é o professor Eli dos Santos Neto, ele fala isso, que não existe uma metodologia de trabalho. Ele fala em relação a HQ, mas vale para qualquer coisa, para jogos, para fanzine. A metodologia que cada um de vocês, enquanto educadores, vão trabalhar na sua realidade, vai depender de como vocês vão adequar para aquela realidade. Então, quem são esses alunos? Né? O que eles gostam? É conversar com eles, né? Para não ficar aquela coisa de cima para baixo que você acha que está abafando e não tem uma receptividade. Às vezes precisa haver algum tipo de adequação, se a escola tiver alguma pessoa com necessidade educacional em particular, se for uma escola num contexto rural, às vezes não tem uma tecnologia que você pensou em trabalhar, ou tem, enfim, você tem que conhecer a realidade para você abordar, e de acordo com os seus objetivos, e tomar esse cuidado para não tornar essas linguagens, né, do quadrinho, do fanzine de um jogo, não reduzir o potencial que eles têm, né, de botar uma coisa e tornar ela chata. E para finalizar, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de aplicativo e site para HQ, né? Por exemplo, esse aí, a gente está gravando, né? Se vocês não quiserem anotar agora, depois dá para ter acesso. Mas para fazer HQ, para quem não sabe desenhar, além daquelas dicas que eu dei, né? De estratégias para quem não sabe desenhar, tem os aplicativos. Gente, esse aplicativo é muito legal. Foi Jorge que me indicou. É o Storyboard Det, que ele tem cenários, você vê aqui nas abas, ou você pode escolher personagens, fundos diversos, ou é um mundo lá dentro. Então, você pode, paisagens, temáticas, você pode criar histórias, você pode propor para os seus alunos fazerem tiras, né, sobre aquele tema, e é um recurso maravilhoso, você pode imprimir depois para fazer um zine, né? Então, é isso. Tem também um aplicativo chamado Cômica, que você transforma fotos em quadrinhos. Então, às vezes, o aluno não sabe desenhar, mas ele pode tirar fotos e usar esse aplicativo para fazer filtros. Uma outra coisa que a galera faz tira a foto, usa o aplicativo para gerar o filtro e depois desenha por cima usando a referência da imagem que foi criada pelo aplicativo. Dá para fazer um monte de coisa. O Canva, né, ele é maravilhoso, eu uso para apresentação, e lá eles têm templates também de quadrinhos, que você pode botar lá quadrinhos nos templates, você vai achar. Tem um outro também, que é o app Pixton, que também, na mesma proposta daquele aplicativo que eu mostrei primeiro, também tem cenários, mas ele é bem mais simples. Ele pode ser mais vantajoso para quem não tem muita habilidade com a internet, com o aplicativo, pode ser melhor, porque ele é mais simples, tem menos funções. Em relação aos fanzines, né, quando eu falei, a gente usa o impresso, mas tem o digital. Então, você pode fazer o zine no Canva. A gente tem um fanzinão que a gente criou agora de práticas pedagógicas usando o Canva. Então, eu solicitei aos alunos que cada produção criativa fosse mandada no formato A4, porque aí, na hora de montar o zine, já tinha um padrão. Então, o zine é muito legal, porque você, além de dinamizar, ter vários autores ao mesmo tempo, inserir no documento, você depois pode gerar um link compartilhável que não pode editar, e aí os leitores vão passando como se fosse a revista. O ISU também, ele passa que nem a revista, mas eu acho ele mais pesado do que o Canva na hora de manusear. Tem também o Google Apresentações, que também é bem legal. Você pode criar uma apresentação e depois você compartilha, né, de modo visível publicamente, sem a pessoa poder editar. Então, é bom também para usar como se fosse uma revista. E para jogos também tem uma infinidade de possibilidades. Eu destaco aqui o Slides Go, que é você cria um jogo de perguntas no PowerPoint, que no caso aqui não é bem um aplicativo, né? É uma dica para usar o PowerPoint. Então, o PowerPoint você pode usar para fazer o jogo da memória, tem várias dicas, né, para você estar usando
o PowerPoint, que é um programa, né, que a gente tem no nosso computador, a maioria tem, e a gente pode estar usando. Tem o Puzzle.org, que é maravilhoso, eu já fiz um jogo nele sobre epidemiologia, e aí um lado você bota a imagem e o outro lado você bota o texto. Mas pode fazer com imagens nas duas cartas. A pessoa, depois, ele se torna um jogo que a interface dele você consegue clicar nas imagens e brincar de jogo da memória, por exemplo. O Kahoot, que é bem famoso. Você pode usar o Kahoot tanto para você criar o seu jogo, né, que tem vários tipos de jogabilidades, mas você botar lá fungos, você já acha um monte de jogos de perguntas no Kahoot. Então, também tem uma potencialidade muito grande. O Google Forms, eu já dei o exemplo, né, que a gente fez esse jogo. Tem também o Word Wall, que é também outra proposta que você pode, que tem várias jogabilidades que você pode usar nesse aplicativo, não site, na verdade, que você pode fazer caça-palavra, você pode fazer um jogo de perseguição, você pode fazer palavra cruzada, jogo da memória. Então, tem várias jogabilidades possíveis no Word Wall. O Jamboard a gente tem usado como... porque, como vocês conhecem, o Jamboard é um quadro interativo, né? A gente tem usado, no contexto do jogo, o Jamboard para ser a sala virtual. Então, a gente coloca o tabuleiro na tela do quadro, cada aluno gera o seu avatar, que pode ser tanto um bonequinho inserido no ambiente, ou uma ficha daquelas fichas adesivas, aquelas quadradinhos, né, que são gerados lá, e aí a gente pode botar um dado que ele gira online, e a gente vai jogando todo mundo ao mesmo tempo, usando o Jamboard como o espaço do tabuleiro interativo. Então, é outra dica. Dá para usar para jogar cartas, para usar tabuleiro, qualquer jogabilidade que vocês quiserem. E esse site é o Learning Apps. Também tem várias jogabilidades, né? Jogo do milhão, jogo de quebra-cabeça, palavra cruzada, teste de conhecimentos, um monte de jogabilidades e formatos diferentes. Então, para acabar, né, são propostas que requerem planejamento, tem um mundo de possibilidades que podem ser trabalhadas. O método de desenvolvimento vai depender de cada um. Então, aqui, eu e Jorge está trazendo propostas que a gente já vivenciou, e aí a cada um de vocês adaptar para a realidade de vocês. Envolve a pesquisa e a criação de mão dadas, né? A proposta que eu trouxe lá no começo da transposição didática, né? De uma forma de promover a aprendizagem, mas também da divulgação da ciência, de uma forma lúdica, dinâmica, autônoma, divertida. E eu digo sempre que é uma avaliação diferenciada, que é focada não só no produto, mas também no processo. Então, eu abri mão de prova há muito tempo e eu trabalho avaliando o processo, né, ao longo dessa criação. Envolve, então, habilidades diversas, que vai desde a pesquisa, a execução do projeto, a criatividade, o trabalho em equipe, a oralidade, a escrita, a socialização e fazer uma reflexão da própria prática, né? Então, se vocês quiserem trabalhar alguma dessas propostas, a dica que eu dou faça, vamos dizer que Isabel fale, eu quero trabalhar com fanzine. Outra pessoa fala, eu quero trabalhar com um quadrinho. Beleza, então definiu o que você quer. Faça uma revisão de literatura. Quem são as pessoas que estão falando sobre isso na área? Para você entender o que é dito, né? Às vezes a gente lê nos artigos, a gente aprende um monte de coisa e não comete algumas coisas que são consideradas gafes e que a bibliografia está aí para nos ajudar, para a gente não perder tempo. Então, vamos conhecer o que está sendo dito na área, escolher estratégia de acordo com a sua afinidade, é o que eu falei lá no começo, né? De acordo com o que você gosta, com o contexto dos seus alunos, com o interesse deles. E é importante, sempre que começa um trabalho educativo, você entender, conhecer o seu público, né? Sonde, experimente. Também, se você escolher o fanzine, tenta fazer um zine, né? E aí você faz um planejamento. Quando a gente vai fazer oficina ou fazer um planejamento, né, de aulas, uma aula, às vezes, ela pode durar um tempo, 2 tempos, um semestre. A mesmo vale para uma oficina dessa. Você pode trabalhar em uma aula, você pode trabalhar 2, 3, vai depender muito do tempo que você tem
e a complexidade de aprofundamento vai depender também desse tempo, né? Então, como eu disse, a transposição didática, nesse contexto que o Chevalier aborda, é você fazer essa transformação do saber sábio no saber ensinado, né, de sala de aula. Então, o jogo, o fanzine, a história em quadrinhos, todas as atividades lúdicas que a gente apresenta, atua nesse processo. Então, eles seriam, então, nessa proposta, objetos de ensino para operar a transposição didática. Gente, obrigado, e eu passo agora a palavra para Jorge, eu já deixo aqui meu e-mail, meu Instagram, mas a gente está junto aí, eu vou colocar no chat.